A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão estar me vendo, né, através desse vídeo. Vamos dar sequência na nossa aula Por que Jesus nasceu. Como eu já havia dito a vocês anteriormente, não pude gravar esse vídeo antes devido a algumas coisas que precisava fazer e não deu tempo. Mas agora retornamos com esse trabalho e vamos dar sequência. Então nós vamos estudando o porquê que Jesus nasceu. Lembrando que a nossa aula ia se dividir em 3 etapas. A primeira e a que já foi no caso, que eu expliquei por que Jesus nasceu. E a de hoje é a necessidade desse nascimento, né? Embora talvez poucas pessoas viram, estudaram sobre o assunto, não teve não teve perguntas, não teve dúvidas, não teve críticas também construtivas, mas eu acredito que o conhecimento está sendo transmitido com clareza e tem o objetivo de edificar vocês que vão estar vendo. Mas se tiver dúvidas, se tiver algo a comentar, algo a complementar no que nós estamos estudando, não tenha medo, deixa lá o seu comentário, exponha as suas dúvidas, dê sugestões, né? E também até mesmo críticas. Se houver alguma crítica construtiva, eu posso lhe garantir que vou acatar isso e vou procurar melhorar, talvez a forma de fazer os vídeos, talvez o conteúdo da aula. Tudo isso nós estamos começando, então talvez você ache que nossa plataforma possa fornecer algo melhor, mas ainda nós estamos começando, né? A Escola Preparatória Embaixadores de Cristo é uma escola voltada para o meio cristão, mas enfim, se você não é um cristão, ou se você tem outra religião, algo do tipo, e quiser mesmo assim participar, quiser adquirir conhecimento, você está livre para participar, você pode participar. E você que está já há algum tempo na fé, divulgue, estude junto, participe, não fique de fora, não deixe de expressar os seus comentários, não só de agradecimento, né, mas também do conteúdo que nós estamos estudando. Parece ser algo desnecessário estudar por que Jesus nasceu, mas é importante, é muito importante. Lembrando a vocês que na aula passada nós vimos essa questão do porquê Jesus nasceu. Ela é uma questão muito importante no sentido de que ele nasce para a nossa salvação, ele nasce para a nossa redenção. Então Jesus, ele nasceu com esse objetivo. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, por gentileza, você pode abrir ela no Evangelho de Mateus. Eu estou fazendo uma breve revisão antes de nós entrarmos na próxima etapa, para que você possa estar bem inteirado do assunto. No Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, no capítulo de número 1, no versículo de número 21, o que está acontecendo aqui é que José está sendo avisado pelo anjo acerca do que iria acontecer. E o anjo diz assim a José: e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, ele vem com esse propósito, ele nasce com esse propósito de redenção, de salvação. Então a nossa primeira etapa foi explicar isso, porque ele nasceu por isso, com esse propósito. E agora nós vamos desenvolver essa redenção, porque era necessário ele nascer. Nós vamos ir um pouco mais a fundo, né? Nós vimos que ele nasce com esse propósito de redenção, mas há um porquê dessa redenção.
Então nós vamos começar a nossa segunda etapa explicando algumas coisas. Vamos abrir a Bíblia aí em João, capítulo de número 1. E vamos ler o versículo de número 14. Há duas palavras que eu gostaria que você que está acompanhando sublinhasse aí na sua Bíblia. É a palavra verbo e a palavra carne. Aí João capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As Escrituras nos dizem que o verbo, ele se fez carne. Ou seja, Jesus se fez humano, assumiu a forma humana e habitou com os humanos, vivendo as mesmas coisas, tendo os mesmos sentimentos, as mesmas dores e tudo aquilo que envolve a vida humana. Você que vai lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, até mesmo João, você vai ver alguns traços que mostram a humanidade de Jesus, como no evangelho de João mostra que ele chorou, no evangelho de Mateus mostra que Jesus ele dormiu. Nós vemos também Marcos que ele sentiu fome, nós vemos em Lucas que ele sentiu dores. Então isso são traços da humanidade de Jesus. Então ele nasce, se torna humano. Mas agora nós temos a questão aí: qual é a necessidade disso? Por que Deus tinha que assumir a forma humana, né? Vocês leram no versículo 14 que o verbo se fez carne, mas no versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Deus assume a forma humana. É a necessidade desse nascimento de Jesus. Por que ele assumiu? Isso começa no caráter de Deus, e nós vamos ver isso. Para explicar a necessidade desse nascimento, a resposta está no caráter de Deus. Talvez você está começando agora, sabe pouca coisa, talvez em toda a sua vida você nunca pensou em Deus de uma forma tão elevada, de uma forma tão profunda, de uma forma tão minuciosa. Talvez agora você está começando agora a começar a pensar em Deus de uma forma sistemática, e realmente agora Deus se tornou importante para a sua vida. Então é importante nós entendermos isso, que a necessidade desse nascimento começa no caráter de Deus. E por que começa no caráter de Deus? Nós vamos ver o seguinte: o caráter de Deus ele é revelado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas ele é revelado na lei, na sua lei. Ou seja, a sua lei demonstra quem é a sua pessoa, os seus princípios, o seu caráter. Há uma passagem bíblica que eu quero que vocês acompanhem também, que se encontra em Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, capítulo 23, versículo 19, as Escrituras vão dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ou seja, isso demonstra que o caráter de Deus ele é intacto. O que ele diz, ele não volta atrás. O que ele ele não volta atrás. Ou seja, o caráter de Deus é imutável. Mas talvez você está perguntando: o que isso tem a ver com a necessidade do nascimento de Jesus? O que isso tem a ver? O que eu estou falando, o que eu estou transmitindo aqui para você tem a ver. E é isso que nós veremos. Vemos que por meio da lei, Deus ele mostra o seu caráter. De forma, e ele também mostra como que ele lida com o pecado.
né? Agora nós vamos chegar nessa importância, porque o nascimento de Jesus envolve a redenção. E a redenção do que? Talvez você se pergunte, né? A redenção da condenação eterna. Eu vou abrir um parênteses aqui que vale frisar isso na lição. Todo ser humano é pecador. E ele é alvo do juízo de Deus, da condenação de Deus. E a única forma de você não passar a eternidade num lugar onde a Bíblia chama de inferno é por meio de Jesus. Por isso que é importante você entender, não só entender, mas entregar a sua vida por conta do que o fato, a importância de Jesus ter nascido. Então, como é que Deus lida com o pecado? Né? A lei revela isso. Como que Ele trata com o pecado? Vamos começar lá no princípio, em Gênesis. Hoje vocês que vão estar vendo esse vídeo vão ter que acompanhar bastante com as Escrituras, porque a EPEC tem os seus valores, os seus princípios, e um dos princípios é fazer todos os estudos pautados nas Escrituras Sagradas. Um dia eu vou fazer um vídeo aí explicando o que é a EPEC, o que os nossos valores, nossos princípios, nossa missão, para vocês que estão chegando agora, ou até mesmo vocês que estão há algum tempo já nos acompanhando, mas ainda talvez estão perdidos. Vou fazer um vídeo explicando o que é a EPEC, e por que eu criei a EPEC e como que ela funciona. Vamos lá no princípio, voltando, como que Deus lida com o pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deu uma ordem a Adão e Eva, que eles não podiam comer do fruto daquela determinada árvore do conhecimento do bem e do mal, que se eles comessem, certamente morreria, certamente seriam mortos. E nós vemos em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. A primeira parte do versículo é essa: o salário do pecado é a morte. Então, como é que Deus lida com o pecado? Através da morte. A morte é a aplicação da sua sentença àqueles que violam as suas leis e seus princípios. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, como Deus lida com o pecado? Através da morte. Né? Se comeres, se fizerem o que eu não quero, morrerás. Então Deus lida com isso, com o pecado dessa maneira. Mas você está se perguntando ainda o que tem a ver com a necessidade do nascimento de Jesus. Então nós já vimos que Deus, Ele é imutável, Ele não pode mudar. E por isso Ele se fez humano, pois Ele é tão fiel aos seus princípios, à sua palavra, que a forma que Ele usa para trazer redenção aos pecadores é essa. Ao assumir a forma humana, Deus agora Ele pode morrer. Talvez esteja perguntando, como assim? Né? Deus pode morrer. Quando Ele assumiu a forma humana, agora Ele está sujeito à morte. Agora Ele pode aplicar a sentença em si mesmo. A sentença que era para ser aplicada a nós, seres humanos pecadores, Deus aplica em si mesmo. Então, a necessidade do nascimento de Jesus é essa. Se Ele não nasce, se Ele não assume essa forma humana, não haveria redenção. Não haveria como nós sermos salvos desse juízo. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, Deus irá condenar os pecadores. Mas agora, através de Jesus, quando Deus assume a forma humana, Ele assume sobre si
essa condenação. Por isso que Romanos 6,23 falou que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, esse salário que era para nós recebermos, que a morte aqui não é só a morte física, mas é a condenação eterna. Isso que era para nós recebermos, Jesus assumiu. E isso se dá porque ele nasceu, o verbo se fez carne. O verbo assumiu, Jesus assumiu a forma humana. E agora, quando ele assume essa forma humana, ele não viola nenhum dos seus princípios, porque ele, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ele revela que ele lida com o pecado da mesma maneira, ele não muda, ele lida da mesma maneira, e é a morte. O pecador tem que ser punido, o injusto tem que ser punido, tem que ser sentenciado. E Jesus assume essa sentença em nosso lugar. Essa é a necessidade pela qual ele nasceu. Eu acredito que ficou claro para você que vai estar acompanhando essa aula. Se não ficou claro, você mande as suas perguntas, as suas dúvidas. Então, para nós entendermos qual é a necessidade é essa. Se ele não nasce, se ele não assume a forma humana, não haveria como nós sermos redimidos, não haveria como nós pagarmos o preço para a nossa salvação. Nós recebemos a graça, o favor dele, por o fato dele ter se feito humano e assumido a nossa culpa, assumido os nossos pecados em nosso lugar diante do Pai, diante de Deus. Então você que está me ouvindo, você já é cristão, você está no caminho, isso reforça a sua fé para que você continue olhando para Jesus Cristo. E se você não é um cristão e está vendo esse vídeo, eu quero dizer para você, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Confie que Ele veio a esse mundo para trazer redenção, porque nós não somos eternos nesta vida. Um dia nós morreremos. E aonde nós estaremos depois da morte? Aonde entraremos para passar a eternidade? Se nos céus, só por meio de Jesus, porque Ele se fez humano, Ele nasceu, e a necessidade desse nascimento é para que nós pudéssemos ter redenção. Que Deus abençoe a todos vocês que vão estar vendo esse vídeo, que Deus abençoe vocês que vão estar compartilhando, que vão estar deixando ali o seu like, que vão estar se inscrevendo, que vão estar divulgando esse trabalho. Na próxima quinta-feira, se assim for a vontade de Deus, estaremos com a terceira etapa da nossa aula e encerrando esse assunto, porque Jesus nasceu. Aí daremos um período de uma semana, para elaborarmos o próximo estudo e estaremos voltando de novo para nossos estudos bíblicos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.